A oposição ao Lula está usando o submundo das redes para espalhar uma versão associando ele, o Lula, com esse plano que foi frustrado pela Polícia Federal de uma facção que queria pegar o Sérgio Moro, a família dele e um promotor de São Paulo. Que tal jogar uma luz nesse assunto para todo mundo entender direito, sem paixão política, hein? A gente também precisa entender qual é o interesse dessa facção em sumir com o Moro, né? Esse vídeo aqui é para colocar as coisas nos devidos lugares, porque tá voando fake news para todo lado sobre esse assunto. Já me segue para não perder nenhum conteúdo e senta o dedo no like. Pedindo assim com jeitinho. Você engaja comigo? Bora lá. Seguinte, a Polícia Federal já nessa atual gestão foi avisada em fevereiro que havia um plano para dar um jeito no Sérgio Moro, na família dele. Quem descobriu isso? O outro alvo dos criminosos, o promotor Lincoln Gaquia, que investiga essa facção já faz 18 anos. Ele era o outro alvo do plano justamente por causa das investigações que faz. Mas onde o Moro entra nisso? Em dois momentos. Primeiro, em fevereiro de 2019, esse promotor pediu a transferência de todos os líderes da facção para presídios federais. Eles estavam em presídio de segurança máxima, mas no estado de São Paulo mesmo. É claro que a facção não gostou disso. Quanto mais isolado está o líder, mais difícil fica falar com ele. A justiça aceitou o pedido e mandou transferir todo mundo para fora de São Paulo. Mandou mesmo, ordem. E quem é a pessoa que tinha que obedecer essa ordem na época? O ministro da Justiça, que era o Sérgio Moro. Então foi na gestão dele que a transferência foi feita. Todo aquele aparato, segurança, avião, tudo responsabilidade dele. Essa parte você já entendeu, né? Então vamos em frente. Na mesma época, o Moro assinou uma portaria que proibia os presos dos presídios federais de receberem visitas pessoalmente. Ou era através do vidro ou por videoconferência, mas tinha uma exceção, os caguetas, os X9, ou seja lá como é que você chama o dedo duro aí na sua região. O preso que fizesse uma delação era o único que podia dar um abraço nos parentes. Por causa disso, ele entrou na mira da facção e a família dele por tabela. Em fevereiro agora, o GAECO de São Paulo descobriu o plano, avisou a Polícia Federal, avisou a Polícia Legislativa e o próprio Moro. Imediatamente, ou seja, ainda lá atrás, em fevereiro, ele já começou a andar com escolta armada. Mesmo o Moro sendo inimigo do Lula, a investigação correu normal e agora prendeu o pessoal antes que eles executassem o crime. E o que a frase do Lula tem a ver com isso? Bom, ele deu uma entrevista para o Brasil 247 e disse o seguinte, abre aspas. Uma coisa que eu tenho muito orgulho é que o procurador entrava para ver se estava tudo bem e eu falava, não está tudo bem, vai ficar quando eu fuder esse Moro. Eu estou aqui para me vingar dessa gente, se prepare que eu vou provar. Quando eu me lembro disso, fico com uma certa mágoa porque foi um processo de destruição que não é fácil suportar. Fecha aspas. Ele falou bastante, mas o resumo é o seguinte, os procuradores que botaram ele lá na cadeia iam lá na cela perguntar se estava tudo bem. Ele olhava para os caras e dizia que não estava tudo bem, que só ia ficar quando ele se vingasse dos inimigos. Ele estava falando isso naquela época para os inimigos. Falar isso agora, olha, eu acho que ele perdeu uma ótima oportunidade de ficar calado, já que ele mesmo tinha dito várias vezes que não tinha mágoa de ninguém, mas isso não tem absolutamente nada a ver com essa operação da Polícia Federal. Uma outra prova do envolvimento do Lula seria um suposto acordo com o Fernandinho Beiramar, que teria sido transferido para o Rio de Janeiro em troca do fim do senador. Andaram até mostrando esse vídeo aqui, ó, que seria o cumprimento do acordo, a transferência do Beiramar para o Rio de Janeiro. O detalhe é que esse cara aqui não é o Fernandinho Beiramar, a viagem não é para o Rio de Janeiro, o Rio nem tem presídio federal nenhum. E esse preso aqui faz parte de uma facção criminosa que é inimiga da facção paulista. Para finalizar, o Fernandinho Beiramar está aqui, ó, no presídio federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. E ele também é de outra facção inimiga. Então, meu amigo, minha amiga, se você quer não gostar do Lula, direito seu. Mas faça isso por motivos reais, pelo menos, né? Nesse caso aí, uma coisa não tem nada a ver. Quanto que o ministro da Justiça, Flávio Dino, está falando neste momento sobre a operação da PF hoje. Vamos ouvir. Cadernos de anotações, armamentos, elementos esses que são fundamentais para a conclusão do inquérito. Então, juridicamente falando, a Polícia Federal cumpriu uma etapa com muito sucesso. Agora há uma etapa de análise desse material, análise para que nós possamos, inclusive, desdobrar essa investigação, porque a estas alturas não é possível sequer afirmar quantos eram os alvos. Nós estamos falando de seguramente muitos. O senador Sérgio Moro era um deles. O promotor de São Paulo, Lincoln, era um deles. Mas havia policiais penais, policiais militares de vários estados, mostrando que era uma ideia não apenas de retaliação,
mas era uma ideia também de intimidação do Estado. E esse é o debate central que as pessoas responsáveis têm que fazer. E eu faço esse apelo para que as pessoas que estão na internet, tentando fazer pequena, baixa, execrável luta política, reflitam, vejam os fatos e não tentem, obviamente, distorcer a atuação exemplar que a Polícia Federal teve nesse caso. O ex-presidente Jair Bolsonaro insinuou que esses atentados poderiam estar sendo orquestrados pela esquerda. Falou isso hoje. Essa é a pergunta do taxista, né? Foi o que o taxista me perguntou, que é muita coincidência o presidente Lula, com muita verve, ontem, com muita intensidade, se dirigia ao ministro Sérgio Moro, como ele fez, e hoje sair essa operação da Polícia Federal. Evidentemente, é impossível vincular um fato ao outro, porque nós estamos falando de horas, em relação ao inquérito policial que foi instaurado há semanas, e fatos que se reportam há meses. Então, como disse, há pessoas irresponsáveis que, para tentar escapar das suas próprias responsabilidades, tentam, infelizmente, levar o debate político brasileiro ao nível da lama. E nós não aceitamos isso. Porque o que o presidente Lula fez, faz e fará, o que eu faço e farei, é crítica técnica e política a este senhor, que foi magistrado e que hoje é senador. Como ele faz a nós também. Mas o que nós fizemos foi, cumprindo a lei, proteger a vida do nosso adversário. É importante ter isso claro. Se nós não tivéssemos agido, aí sim poderia haver alguma ilação. Mas a Polícia Federal agiu de modo exemplar. E faço questão de assinalar que foi uma decisão da direção da Polícia Federal atuar de modo exemplar, e todos os profissionais da Polícia Federal no Brasil sabem disso. Por isso eu quero dizer que é repugnante a ação política dessa extrema-direita desvairada, aloprada, querendo nesse momento desqualificar um trabalho sério da Polícia Federal, que deve em verdade ser homenageado. Trabalho esse que salvou a vida, graças a Deus, do senador Sérgio Moro. Ministro.